Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Ainda devemos considerar desejo e atividade. A vontade é a energia que incita a ação. E quando ela é atraída ou repelida por objetos exteriores, chamamo-la desejo, o aspecto inferior da vontade, assim como o pensamento é o aspecto inferior da cognição. Se um homem, confrontado com um objeto agradável, o apanha sem pensar, ele é movido pelo desejo. Se ele se abstém, dizendo, não devo desfrutá-lo agora, porque tenho um dever a cumprir, ele está sendo movido pela vontade. Quando a energia do eu é controlada e guiada pela razão correta, é vontade. Quando se agita incontrolada, atraída para cá e para lá por objetos atraentes, é desejo. O desejo surge em nós espontaneamente. Gostamos de alguma coisa, desgostamos de outra, e nossos gostos e repulsas são involuntários, não estão sob o controle da vontade, nem da razão. Podemos racionalizar sobre eles quando queremos justificá-los, mas eles são elementares, irracionais, anteriores ao pensamento. Não obstante, podemos trazê-los sob controle e podemos modificá-los, embora não diretamente. Consideremos o gosto físico. Uma azeitona conservada em salmoura é oferecida a uma criança e geralmente é rejeitada com aversão. Mas é uma coisa da moda gostar de azeitonas e as pessoas perseveram em comê-las, determinando-se a gostar delas e logo as acham agradáveis. Elas mudaram sua repulsa por atração. Como essa mudança no gosto se produziu? Pela ação da vontade, dirigida pela mente. O domínio do desejo. Podemos mudar os desejos através do pensamento. A natureza de desejo com que nascemos pode ser boa, má ou indiferente e segue seu próprio curso na primeira infância. Logo passamos a examiná-la e assinalamos alguns desejos como úteis, outros como inúteis ou mesmo nocivos. Quando formamos, então, uma imagem mental de uma natureza de desejo que seja útil e nobre, deliberadamente passamos a criá-la pelo poder do pensamento. Há certos desejos físicos que vemos produzindo doenças se deixados descontrolados. Comer demais por causa da gratificação do paladar. Beber bebidas alcoólicas porque relaxam e animam. Ceder aos prazeres do sexo. Vemos nos outros que isso causa obesidade, nervos abalados, exaustão prematura. Nos determinamos a não ceder a eles. Domamos os cavalos dos sentidos com os arreios e freios da mente e deliberadamente os restringimos, embora continuem a lutar. Se são muito incontroláveis, lembremos da imagem do glutão, do bêbado, do libertino exausto, e assim criamos uma repulsa para as causas que os tornam o que são. Do mesmo modo com todos os outros desejos, escolhamos deliberadamente aqueles que levam a prazeres mais refinados e elevados, e rejeitemos aqueles que resultam em grosseria do corpo e da mente. Haverá falhas em nossa resistência, mas, a despeito das falhas, perseveremos. Primeiro, cedemos ao desejo e só tarde demais lembramos que havíamos resolvido nos abster. Logo, o desejo e a memória da boa resolução
surgirão juntos, e haverá um período de luta, nosso Kurukshetra, e às vezes venceremos e às vezes perderemos, mas perseveremos. Então os sucessos se multiplicarão e os fracassos diminuirão. Perseveremos. Então o desejo morre e contemplamos sua tumba, e assim que nos demoramos nisso, eles revivem. Finalmente, eliminamos aquela forma de desejo para sempre. Teremos agido em concordância com a lei e teremos vencido. 2 outros pontos. 1. Os estudantes às vezes se perturbam porque em seus sonhos eles cedem a um vício que aqui embaixo já venceram, ou sentem o renascimento de um desejo que eles imaginavam morto há muito tempo. O conhecimento dissipará o problema. Durante os sonhos, o homem está em seu corpo astral, e uma vibração de desejo, fraca demais para suscitar vibração na matéria física, causa uma vibração na matéria astral, que o sonhador resista tão logo se determine a fazê-lo, e o desejo cessará. Além disso, ele deve lembrar que durante algum tempo haverá no corpo astral alguma matéria daquele gênero, que antigamente era usada quando o desejo surgia, mas que agora, pelo desuso, está em processo de desintegração. Ela pode ser revivificada temporariamente por alguma forma de desejo passageira que a colocará em vibração artificialmente. Isto pode acontecer a alguém que esteja tanto dormindo ou acordado, que a repudie. Isto não procede de mim, que se vá, e a vibração será silenciada. 2. O lutador que está batalhando contra o desejo não deve deixar que sua mente se demore sobre os objetos que suscitam desejo. Novamente, o pensamento é criativo. O pensamento suscitará desejo e o colocará em vigorosa atividade. Sobre o homem que se abstém da ação, mas se delicia no pensamento, Sri Krishna disse duramente: este homem iludido é chamado de hipócrita. Alimentado pelo pensamento, o desejo não pode morrer. A repressão física apenas o tornará mais forte se ainda for alimentado pelo pensamento. É melhor não combater o desejo, mas evadir-se dele. Se ele surgir, voltemos a mente para outra coisa, um livro, um jogo, para qualquer coisa que seja ao mesmo tempo pura e interessante. Lutando contra o desejo, a mente permanece nele, e assim o alimenta e reforça. Se sabemos que o desejo pode surgir, tenhamos à mão algo para onde nos voltarmos. Assim ele será desnutrido, não recebendo alimento nem da ação nem do pensamento. Não esqueçamos jamais que os objetos são desejáveis por causa da imanência de Deus. Não há nada móvel ou imóvel que possa existir fora de você. Em certo estágio da evolução, a atração para eles atua para o progresso. Só mais tarde eles são ultrapassados. A criança brinca com uma boneca. Faz bem, pois estimula o germe do amor materno. Mas uma mulher crescida brincando com uma boneca dá pena. Os objetos de desejo estimulam emoções que ajudam no desenvolvimento e estimulam seu exercício. Cessam de ser úteis quando crescemos para além deles, e cessando de ser úteis, se tornam nocivos. A influência de tudo isso sobre o karma é autoevidente. Uma vez que pelo desejo criamos oportunidades e atraímos ao nosso alcance os objetos de desejo, nossos desejos mapeiam nossas oportunidades e nossas posses daí em diante. Não abrigando nada além de desejos puros e não desejando nada que não seja útil no serviço, asseguramos um futuro de oportunidades de ajudar nossos irmãos e de posses que serão consagradas à obra do Mestre. A terceira linha.
Temos agora que considerar como o karma atua em relação à atividade, o terceiro aspecto do eu. Nossas atividades, os modos pelos quais afetamos o mundo exterior da matéria, descem a terceira linha de nosso karma, e em muitos aspectos este é o menos importante. Nossos pensamentos, assim que partem de nós, ao produzirem vibrações na matéria mental e astral em nosso redor, ou criando formas pensamento e formas desejo, se tornam ativos. São nossa atuação nos mundos externos de vida e forma, de consciência e de corpos. No momento em que partem, eles afetam outras coisas e outras pessoas. Eles são a ação ou reação, conforme o caso, do organismo sobre seu ambiente. A reação de nossos próprios pensamentos sobre nós mesmos, como vimos, é a construção do caráter ou de faculdades. A reação de nossas atividades sobre nós mesmos é nosso ambiente, as condições e circunstâncias, os amigos e inimigos que nos rodeiam. A circunstância mais próxima à expressão do passado de nossas atividades é nosso corpo físico. Ele é modelado para nós por um elemental especialmente criado para esta tarefa. Nosso corpo é a resposta da natureza para aquela parte do total de nossas atividades passadas que podem ser expressas em uma única forma material. E aqui a natureza é os senhores do karma, os poderosos anjos do julgamento, os registradores do passado. Trazemos conosco 2/3 partes de nosso karma, ou seja, nossa natureza de pensamento e nossa natureza de desejo, as tendências germinais que criamos em nosso longínquo passado. A terceira parte é aquela em cujo interior nascemos, aquela que limita nossa autoexpressão e nos tolhe. Nossa atuação anterior no mundo externo reage sobre nós como o total de nossas limitações, nosso ambiente, incluindo o nosso corpo físico. É provável que um estudo aprofundado das atividades passadas e do ambiente atual resulte em um conhecimento de detalhes que hoje não possuímos. Lemos em escrituras budistas e hindus uma grande massa de detalhes sobre este assunto, provavelmente obtidos a partir da observação meticulosa e cuidadosa. No presente, nós, estudantes modernos, podemos apenas afirmar poucos fatos genéricos. Crueldade extrema infligida sobre desamparados, crianças, animais, reage em inquisidores, pais ou professores brutais, ou vivisectores, sob forma de disformidades, mais ou menos repugnantes e extremas, de acordo com a natureza e extensão da crueldade. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.